Olá, meu querido. Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, eu gostaria de ter a alegria de poder compartilhar com você mais uma devocional. A devocional de hoje tem como texto principal Êxodo, capítulo 6, versículo 2, que diz: Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Hoje é dia de reafirmar a maior verdade da terra. E qual seria a maior verdade da terra? Já que hoje a maioria dos homens incrédulos, comemoram justamente o dia da mentira. Tem o dia de hoje para fazer brincadeiras a respeito da mentira, negar a verdade. A maior verdade de todas é de que só o Senhor é Deus. O Senhor havia dado uma missão a Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo a respeito das ciências, letras e artes do Egito, sendo treinado como um nobre. Mas um dia, por um aspecto peculiar da vida, ele teve que ir para o deserto, fugir do Egito. Ele havia matado um egípcio enquanto defendia um hebreu, alguém do seu povo, alguém que tinha laços de sangue com ele. E ali naquele local, Moisés virou pastor de cabras durante 40 anos. 40 anos no palácio de Faraó desde o seu nascimento, 40 anos no deserto de Midian apacentando cabras, até que um dia o Senhor apareceu a ele e deu-lhe uma missão. Nós falamos muito a respeito da missão que Deus deu para Moisés. Uma missão que muitas vezes nós não conseguimos, com o sentimento, avaliar a grandiosidade. Era como se nos dias de hoje alguém chegasse para você ou para mim e falasse: olha, o Senhor diz que você deve ir até o governo da nação mais poderosa da terra, os Estados Unidos da América, e falar algo que contrariará o seu governante, algo que para ele é inegociável, mas em nome do Senhor, em nome do grande eu sou, você deve ir. Quão difícil seria para nós essa missão. Mas nós devemos entender que aquele que é a maior verdade, que é a única verdade, aquele que é o nosso Deus, aquele que a Bíblia diz que só o Senhor é Deus, no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30, existe ali uma narrativa de uma batalha entre os profetas de Baal e o grande profeta Elias, profeta do Senhor, profeta de Yahvé, o Deus de Israel. E os profetas de Baal invocaram um Deus mentiroso, um Deus que nada podia fazer por ele. E houve um desafio daquele Deus que reconhecesse o sacrifício e que aceitasse o sacrifício enviando fogo dos céus, seria considerado o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal não conseguiram tal coisa. Depois de muito insistirem, então eles desistiram. E todos nós conhecemos a história de que o profeta Elias colocou ali um animal partido sobre aquele altar, ordenou que derramassem água sobre o altar e depois orou ao Senhor. E o Senhor enviou fogo dos altos céus que consumiu o sacrifício, o altar e, como nós sabemos, inclusive toda a água que circundava o altar. A maior verdade, a única verdade, é que só o Senhor é Deus. Nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, envolto em mentiras. A cada vez que ligamos o nosso aparelho de televisão, nós vemos ali notícias e notícias. Ultimamente, então, nós estamos sendo bombardeados, literalmente bombardeados com uma série de notícias. E em sua maioria não existe a verdade. São notícias manipuladas, notícias que não nos trazem conforto, notícias que procuram justamente nos deixar em pânico. Mas lembrando da maior verdade, da única verdade, de que só o Senhor é Deus. A Bíblia fala, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 4, no seu versículo 4, o seguinte: ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós conhecemos o Deus deste século, mas também conhecemos a verdade, a única verdade, que só o Senhor é Deus. E devemos resplandecer como luz, para que estes incrédulos, que a Bíblia se refere, que estão cegados pelo Deus deste século, possam conhecer a verdadeira obra, a obra do Evangelho da salvação, conhecer a verdade refletida em nós, que temos o Espírito do Deus verdadeiro, para que eles possam ter as suas mentes abertas, para que a escama dos seus olhos possam cair e venham conhecer a verdade, venham conhecer a verdade resplandecida através daqueles que são filhos da luz. A Bíblia diz, na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8, que existiram dois homens que resistiram a Moisés, que estava levando a palavra da verdade para Faraó. Esses homens, a saber, Janes e Jambres, eram magos que assessoravam Faraó e que insistiam em influenciá-lo, em persuadi-lo de que não acatasse nem acreditasse nas palavras de Moisés, a qual era, ali naquele momento, mediador do Deus Todo-Poderoso, estava trazendo a vontade de Deus para que o seu povo fosse liberto. A mentira tem imperado nesses dias, mas nós conhecemos a verdade. E nesta quarta-feira, 1º de abril, tido como os incrédulos, como dia da mentira, nós possamos refletir a verdade que é em Cristo Jesus e possamos fazer a diferença neste mundo mergulhado em pânico e em notícias ruins. Irmãos, nós não podemos ter medo, nós devemos ter fé. Lembro-me de Billy Graham, que numa de suas pregações falou uma palavra tranquilizadora: podem ficar calmos, não tenham medo. Eu li a última página da Bíblia e ali eu li e verifiquei que tudo terminará bem. Não podemos ter medo, temos que ter fé, porque a palavra de Deus diz que nós viveríamos tribulações, mas que chegaria um dia, e chegará esse dia, em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nenhuma ponta de preocupação mais acarretará sobre nós. Não podemos ter medo, temos que ter fé, porque tudo terminará bem. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo console o teu coração e fale firmemente nele. Não temas, eu estou contigo. O Senhor é conosco. Que Deus nos abençoe.